Bom, pra quem tá chegando agora, o meu nome é Augusta e eu estudo jornalismo e relações internacionais aqui em Chicago. Eu já fiz vários vídeos falando sobre as redações necessárias para o processo seletivo para estudar nos Estados Unidos, mas uma pergunta que eu sempre recebo é com relação às redações complementares. O que é isso? Bom, basicamente as redações complementares são aquelas que a gente tem que escrever para cada universidade. É diferente do nosso personal statement, que é a redação principal que a gente envia para todas as universidades, e essa muda, por exemplo, qual é o prompt, ou seja, qual é o tema de redação de cada universidade, muda às vezes a quantidade de palavras, o jeito que tu vai escrever, e é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo sobre como escrever uma boa redação complementar. Então se quiser saber mais sobre isso, continua assistindo. Antes de começar falando direto sobre redações, eu queria só falar rapidinho sobre uma oportunidade muito boa que apareceu, principalmente porque eu recebo muitas dúvidas com relação a programas de mentoria. Quem já acompanha o canal sabe que eu participei do Inspira Sonho por muito tempo, que é uma plataforma ótima, e a Larissa, que foi a fundadora do Inspira Sonho e é uma amiga minha de muito tempo, criou uma startup chamada Ignited com os colegas dela lá de Babson College, para auxiliar o pessoal que está no último ano do ensino médio. Eles oferecem principalmente correção de essays, mas também auxílio durante o processo acadêmico. E uma coisa muito interessante sobre eles é que entre os conselheiros tem gente como, por exemplo, ex-diretor de admissões de Princeton, ex-diretor de admissões de Dartmouth. Então, realmente é uma equipe que parece estar muito preparada para atender toda essa demanda do pessoal que quer estudar fora. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como funciona o programa deles, ou o que quer que seja, eu vou deixar o link aqui na descrição para o site. E se vocês mencionarem ao entrar em contato que viram esse vídeo, vocês ganham a primeira sessão gratuita. Então se vocês estiverem procurando, por exemplo, programa de mentoria, auxílio no processo de application, não deixem de conferir o Ignited, porque realmente parece uma iniciativa muito legal. E se vocês gostarem, não esqueçam de comentar aqui embaixo, me avisando que foi uma boa recomendação. Mas indo direto ao tópico principal do vídeo, uma coisa que eu quero falar hoje é especificamente sobre as por que tal universidade essays, ou seja, Why X University Essay. Eu não vou dizer que esse é o tópico de redação mais comum que aparece, mas eu tenho certeza que é um deles, e ao mesmo tempo é uma chance que a universidade tem de saber por que tu te encaixa lá. Porque uma das coisas que eu sempre falo é que tu precisas ter um bom fit com a universidade, e uma forma de eles saberem isso é através desse tipo de redação. Como eu apliquei Early Decision para minha universidade, a única redação que eu escrevi além da minha Common App Essay, foi justamente a Why Northwestern. E eu tava relendo ela pra fazer esse vídeo e tem algumas coisas muito interessantes que eu queria falar pra vocês. Eu vou disponibilizar ela aqui embaixo se vocês quiserem acompanhar, enquanto pelo menos escutam esse vídeo, porque eu acho que vai ser bem interessante comparar o que eu tô falando com o que eu escrevi na minha essay e porque deu certo. Vale lembrar que essa essay não é necessariamente a razão pela qual eu fui aceita aqui, mas com certeza ajudou, ou pelo menos não atrapalhou. Então, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link pra ela na descrição também. A primeira coisa que é importante fazer numa essay, mesmo que seja bem curtinha, de Northwestern eram só 300 palavras, é ter uma história pra contar. Não começar direto a redação falando, eu quero estudar em tal universidade porque XYZ. Isso pode ser bem efetivo, assim, direto ao ponto, mas eles querem realmente que tu contes uma história, eles querem saber por que essa universidade se encaixa na tua narrativa. E aí a oportunidade que tu tens de escrever a tua narrativa. E eu lembro que na minha eu contei sobre como eu fiz um teste de personalidade, que o resultado seria um dos 4 pontos cardeais, e eu empatei entre Norte e Oeste. Então toda a minha redação foi basicamente contando a história sobre como essa universidade me tornaria uma pessoa Northwest em Northwestern. Eu sei que é uma coisa assim meio clichê, parece bem bobinha olhando hoje em dia, mas funcionou. E é esse tipo de coisa que eles estão procurando. Eles querem uma pessoa que seja criativa e que consiga conectar a universidade com a narrativa da pessoa e com os objetivos que ela tem de vida. Então juntar essas 3 coisas na essay é bem importante. A próxima coisa que eu fiz foi tentar ser bem específica. Então é nessa hora que é importante falar, porque eu me imagino sentando no dormitório tal, comendo no refeitório tal, fazendo a aula X com o professor Y. Essas coisas são muito importantes porque mostram que tu fez a tua pesquisa sobre a universidade. Porque eles sabem que a gente mais ou menos recicla redações de uma universidade para outra, e é por isso que eles escolhem esse tipo de redação no geral, eu acredito. Porque por mais que tu coloques, eu quero fazer história com o professor tal, eles querem saber a aula específica de história que tu quer fazer para mostrar que pelo menos tu fez um pouco de pesquisa sobre a universidade. Se vocês lerem a minha essay, pode ver que, por exemplo, eu falei que eu queria fazer estágio na Argentina, eu fiz estágio na Argentina, que eu queria fazer uma aula com o professor tal, ele agora é meu advisor, que eu queria morar no Hobart. Nesse momento eu tô gravando em Hobart, já é o 2º ano que eu tô morando aqui. Eu falei que eu queria escrever para uma revista específica, que eu queria trabalhar no departamento de português. Eu trabalho no departamento de português. Então todas essas coisas realmente tinham a
ver comigo e eu tentei encaixar o máximo possível de coisas que eu queria fazer na universidade. Às vezes a pessoa não tem certeza do que quer fazer, nem mesmo do que quer estudar, mas é importante conectar coisas que tu pensas que vão dar certo. Tudo bem se eu estivesse aqui hoje em dia e não fizesse nada que eu falei na redação, mas pelo menos dá de ver que tem veracidade na minha redação se eu tô realmente fazendo essas coisas. Então vocês têm que passar essa confiança para a universidade que vocês são esse tipo de pessoa e porque vocês querem estudar lá. Então ser o mais específico possível é a melhor coisa para esse tipo de essay. Falar, eu quero fazer essa aula que o nome é tal, 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 com o professor tal, que é oferecida nesse momento do ano. E a última coisa que é importante fazer, principalmente porque essas redações são bem curtinhas, não tem muito espaço para gastar, para ficar floreando a redação, ainda mais porque tem que ter uma introdução para contar uma anedota, contar uma história, que foi aquilo que eu falei, então não sobra muito espaço para conclusão. A minha conclusão foi literalmente uma frase. Então basicamente era assim, primeiro parágrafo falando a introdução, que eu fiz o meu teste de personalidade, daí eu era uma pessoa norte e oeste, como eu era uma pessoa norte e como isso me conectava com a universidade, como a universidade me faria uma pessoa mais norte. O terceiro parágrafo sobre como eu era uma pessoa oeste e o que me faria nessa universidade uma pessoa mais oeste. E por último, simplesmente uma última frase tentando conectar toda a minha redação só para ter uma conclusão clara. Que basicamente a minha frase era a coisa mais clichê do mundo, até hoje eu tenho vergonha de falar, mas ao mesmo tempo eu amo ela, porque foi a primeira redação que eu escrevi e foi a redação que eu escrevi com mais amor, que basicamente dizia assim: As a Northwest person, I've already chosen to pursue a Northwestern direction. Por quê? Porque Northwestern direction, ou seja, direção noroeste, que era o que eu estava falando na minha redação, é o lema da universidade. Então eu juntei o slogan da universidade com toda a minha história de vida que eu tinha escrito nessas 300 palavras. E isso muda de universidade para universidade, cada universidade tem o seu perfil, mas eu, por exemplo, consegui juntar esse slogan da universidade com a minha história. Tem gente que fala, por exemplo, do time de futebol, se a universidade é muito boa e tenta conectar com os objetivos dela. Tem gente que fala de programas específicos, do mascote da universidade. Então isso muda de redação para redação. Então basicamente os 3 pilares para escrever uma boa redação complementar são: ter uma história para contar, uma anedota para começar a tua redação. Segundo, ser específico sobre as coisas que tu quer fazer na universidade e também ser sincero com as coisas que tu quer fazer. E por último, conectar a história da universidade, o que a universidade oferece, com os teus objetivos de vida. Essas são as coisas mais importantes para escrever uma redação complementar no meu ponto de vista, e é o que eu acho que me fez ter escrito, pelo menos, não sei se foi uma boa redação, mas uma redação que deu certo para minha universidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez, não deixem de conferir o Igniter, porque eu tenho certeza que para quem está procurando mentoria vai ser uma oportunidade incrível. E não esqueçam também, se vocês falarem que assistiram esse vídeo e que descobriram através do canal, a primeira sessão é completamente gratuita. Então não deixem de entrar em contato com eles através do link que eu vou deixar aqui embaixo. É isso, até a próxima. Tchau!